Colocar. Cuidado, cuidado. Embaixo dela. Não, já vi. Calma, vai. Não, primeiro colocar aí. Coloca que nós estamos aqui a atender. Pode deixar aí pessoas a passarem, ou entre nós mesmo podemos estar a andar aqui e dizer, mulher, como estamos a atender fogo. A vantagem do fogo, primeiro, nós entendemos da vida à combustão. A partir do fogo, nós usamos para muita outra coisa a partir do fogo. Mas nas nossas casas, nós usamos o fogo de uma maneira despercebida. Quer dizer, nós começamos a atender, não sei, levamos 3 cozinhas ali, chamamos de matuari. Tá? Elas ali, 1, 2, 3. Colocamos. Aquele tem o seu nome. Agora, como lá no campo, na comunidade, a gente não sabe. Agora, aqui no clube, cada fogo que a gente acende tem o seu nome. Por esta razão, mesmo as nossas caminhadas têm suas significações, mesmo as nossas brincadeiras, para no clube ter suas significações, mesmo as nossas leituras bíblicas, tudo que o clube faz tem um proveito comum na comunidade, na sociedade. Então, o nosso fogo hoje, ou a nossa brincadeira hoje do fogo, é para nos ajudar de que quando nós acendemos fogo, cada fogo tem o seu nome e também o fogo tem a sua utilidade. Então, vamos começar com o fogo de cozinha, com a jovem Persina. Para quem que serve este fogo de cozinha? Silêncio! Aqui, para organizar o fogo, com a ajuda dos meus amigos, começamos primeiro colocando essas 2 lenhas grandes e depois começamos a colocar outras mais pequenas por baixo. E tem essas que é para segurar se for panela ou o que vão utilizar para cozinhar. E como o nome diz, serve para cozinhar. Quando alguém vai no acampamento, pode fazer o fogo de cozinha e preparar a sua alimentação ou os seus alimentos. Salvas de palma! Este fogo é o fogo do caçador. Serve para o caçador se aquecer, assim como assar seus alimentos ou cozinhar. Se tiver um alimento para assar, ele tem que procurar um pau. Por exemplo, for uma carne, ele rasga aquela carne, enfia aquele pau por dentro da carne ou no meio da carne. Tem que enterrar os 2 paus aqui, outro ali, a carne vem aqui em cima. Para esse lume aqui, o aquecimento, encontrar a carne para cozer bem e não queimar muito. Do outro lado, o caçador pode sentar para aquecer. O lume não vai atingir a carne? Não vai. Vai queimar a floresta? Não vai queimar. Limpa o sítio, não pode ter folhas ou etc. Bem, normalmente, né? Sim. O tamanho da flor do fogo não pode ser muito alto. Por quê? O caçador, ele precisa ter a ideia de que se encontra numa mata e também ele precisa ter a questão do cuidado da natureza. É uma das coisas que nós vamos aprender, né? O cuidado da natureza. O fogo acendido não pode ser um que vai torturar as plantas existentes no local. Né? Mas é que não está a torturar. Não está. Não pode ser de um tamanho muito grande. É verdade que explicou bem, mas o tamanho do fogo tem que ser regulado. Então, vai levar tua comida, comermos aqui. É uma amostra do fogo do concelho. Normalmente o fogo do concelho é feito com madeiras ou lenhas muito maiores, em que as mais grandes devem ficar por baixo, né? À medida que o cone vai aumentando, ele tem que afunilar, né? A madeira tem que estar a afunilar quando vai subindo. Então, o fogo do concelho, ele é usado exatamente como o nome diz, para conselho, né? Para noites de conversa. É por aí. Salve de palma. Muito obrigado.
Anteriormente os velhos diziam etole la moto, não é? Lá na comunidade. Onde o avô com seus filhos, com seus netos, sentava naquela fogueira, naquela lareira, para poder servir de aconselhar seus netos, falar as histórias, as anedotas que lá na atividade aconteciam. Também para o clube, usa. Numa das noites em que os jovens já estão no retiro, no acampamento, no camporê, eles têm o seu fogo. Caso, por exemplo, não tenha iluminação na comunidade, no local do acampamento ou do retiro, não tenha iluminação, também o mesmo fogo de conselho serve para iluminação, onde enquanto eles conversam, estão lá a aquecer, serve também para o brilho, ao mesmo tempo serve também para afugentar alguns animais ferozes, malta cobra, outros bichos que queriam vos invadir naquele local. O fogo de conselho permite ajudar os jovens a trabalhar o seu plano adequadamente. Muito obrigado. Mais salva de palmas para o Senhor Muxidão. Ok, desta vez, vamos, quando eu quero acender o meu fogo, não pode ir mais além, só tem que me aquecer na direção ou na posição em que eu estou. Esta é a razão pela qual que é chamado fogo refletor. Só tem que refletir ao lado. Vamos começar pelo fogo da cozinha. O fogo de cozinheiro. Aquele fogo, ele não pode ser muito grande. O fogo de cozinha é simplesmente, como o próprio nome diz, para cozinhar. Por isso, não pode ser de um tamanho que até vai despertar outras pessoas que têm o fogo em algum lugar. Vamos supor que estamos numa fuga e de repente sentimos a necessidade de fazer uma fogueira. E essa fogueira é para preparar um alimento. Nós teremos que usar o fogo de cozinha, conforme foi explicado. E esse fogo de cozinha não pode ser de um tamanho a ponto de despertar a atenção a uns raios próximos. O cuidado que nós temos que ter com o fogo de cozinha é da altura ou da quantidade do fogo. Indo para o fogo do caçador, dinheiro. Porque o caçador tem outros que caçam em territórios proibidos e ele não pode ter aceso lá uma fogueira de despertar as pessoas circunvizinhas. É normal aqui perto estar um caçador a fazer a sua atividade, assar carne dele, e aí nós só chegarmos, parece que aqui alguém estava aqui a assar aqui, estava aqui a acender-se um fogo. Então, são dois fogos que não podem ser de um tamanho muito grande. Fogo, que é chamado fogo de conselho, é o fogo maior possível que a equipe pode organizar. Por quê? Se nós queremos uma roda, grande ou pequena, vai depender do tamanho do fogo. Quanto maior for o fogo de conselho, maior será a nossa roda de conselho. E esse fogo normalmente é feito nas noites, chama-se noite de fogueira, né? Nas noites de fogueira nós pegamos umas lenhas desse tamanho aqui, troncamos e colocamos assim como está ali organizado. E aí um conselheiro vai passar toda a noite dando conselhos e cada desbravador ou cada membro integrante daquele grupo vai colocando suas preocupações, vai falar dos seus problemas, vai encontrar ali ajuda e vai encontrar ali conselhos para poder sair do problema em que ele se encontra. Agora, eu vou falar de dois outros fogos que aqui não foram representados. Me refiro de fogo de trincheira e o fogo de proteção, ou melhor, fogo refletor. A começar pelo fogo de trincheira. Como é que ele é feito? O próprio nome diz, é um fogo que é acendido numa trincheira. Nós pegamos a lenha, arrumamos ao lado, pegamos a nossa enxada ou qualquer objeto que permite cavar. Nós um buraco, vamos abrir um buraco, em formato de rampa, para permitir que as lenhas entrem assim, e deste lado também, pode ajudar? Deste lado? Não pode abrir muito, né? Exato.
Imaginemos, entramos, não tem nenhum pau tão gigante que nós podemos usar para uma cozinha, como nós podemos usar o fogo de trincheira, fazendo o quê? Levando o que estiver lá como combustível, né? O que estiver lá como combustível, nós colocamos assim, e aí colocamos a brasa. Mas uma coisa, um aspecto importante que nós temos que fazer um fogo de trincheira é a posição do vento. Nós podemos testar a posição do vento levantando um bocado de poeira para vermos de onde o vento está a bater. Para o quê? Essas extremidades devem estar, uma delas deve estar virada para o lado onde o vento sopra, para permitir que a combustão aconteça. É necessário a reação com oxigênio. Enquanto que se o vento está a bater nessa direção, meu fogo terá problema de arder. E aí vou ser obrigado toda hora a o que vai ser muito trabalhoso. Então, viramos, né, usar alguma coisa sem exatamente usar o fogo de caçador, onde eu vou pendurar a carne desse jeito, ou o alimento desse jeito, ou a maçaroca desse jeito, eu atravesso aqui, né? Atravesso aqui e coloco a maçaroca aqui e começo ali a assar, coloco a carne ali e começo a assar. É panela. Essas extremidades aqui devem ser calculadas consoante o objeto de cozinha que eu tiver. Se é uma panela, se é uma frigideira, cabe aqui, então coloco aqui, fico de boa. Próximo da tenda, monto lá uma fogueira, venha a mim, tenho que montar uma bareira. Como é que é? Suponho que esse é um pau, e aqui terei um outro pau, e eu vou construir uma parede aqui. Depois de eu construir uma parede aqui, coloco a fogueira aqui. Mas com cuidado, a parede não pode ser uma parede com objetos que podem arder. Porque enquanto eu durmo, o fogo pode se alastrar até pegar a minha parede e aí eu despertar em chama. Então, numa boa distância, minha tenda está aqui, coloco aqui a parede e o fogo aqui. Para o quê? O calor vai batendo esta parede e ele vai refletir na minha tenda. Por isso que o fogo desse tipo se chama fogo refletor. Geralmente essas paredes podem ser feitas de lenha também. Onde? Desse jeito eu posso amarrar aqui umas lenhas ou uns paus até a uma dada altura e deixo. Posso reforçar isso com os ramos, né, frescos deste lado, mas tudo feito com cuidado para que o meu fogo não alcance a minha parede. Fogo refletor.